Uma coisa é você fazer uma prova com 90 questões, uma redação, com o tempo, com a pressão, a prova que vai decidir o futuro da tua vida. Outra coisa é você ver uma videoaula de como escrever um texto dissertativo argumentativo pro Enem. Uma coisa é você ver a videoaula linda, maravilhosa, com o professor, com a didática, com a caneta colorida, com o material, isso, com aquilo, com aquela firula, aula mega agradável, né? Nossa, nem vi passar essa aula aqui, uma aula de 1 hora e pouco do professor explicando como é que faz uma redação, isso, aquilo. Uma coisa é você ver uma aula, outra coisa é você pegar lá, o fiscal colocar a prova na tua mão, ó, você tem 5 horas e 30 minutos para fazer 90 questões, uma redação com textos gigantes, com vários problemas para resolver, e você ter a pressão que você colocou em você mesmo, a pressão que a tua família colocou em você. E aí você tem que fazer aquela prova. Quem já fez prova do vestibular sabe exatamente o que eu estou falando. Uma coisa é ver a videoaula, outra coisa é fazer a prova, né? Tem uma diferença gritante. Aí o cara, ele manda mensagem para mim, nossa, Léo, mas o Enem é muito difícil, o Enem não sei o quê, tem um texto gigantesco, eu não consigo ler esse texto, eu fico fadigado. Aí eu pergunto pro sujeito, tá, me fala, quantas provas você fez em casa? Ah, eu fiz uma, eu fiz 2. É muito pouco. O cara vai fazer a prova que vai decidir o futuro da vida dele, ele simula isso 2 vezes em casa. 2 vezes ele simulou a prova que vai decidir o futuro da vida dele. E aí vem o gap gigantesco que o aluno não entende. A diferença dele assistir uma aula mega agradável, que o professor conta uma piadinha da mãe dele, isso e aquilo, né? E fica agradável, porque estudar é chato. Outra coisa é você fazer uma prova que vai decidir o futuro da tua vida. Então, o que acontece? Quando você tem uma estratégia de estudo, um passo a passo, e você faz um estudo direcionado por meio de provas, desde o seu primeiro dia de preparação, você treina, você melhora a tua capacidade cerebral de resolver problemas. Porque no dia da prova você não vai ver videoaula, você não vai fazer resumo colorido, você não vai ler a apostila, a única coisa que você vai fazer no dia da prova é resolver problemas. E para você resolver essas questões, problemas que o Enem, que a FUVEST coloca para você, você precisa o quê? Você precisa da memória, você precisa resgatar essas informações. E o Sérgio pergunta assim, tá, beleza, por que eu vou guardar essa informação aqui da eletrodinâmica lá da física? É chato, eu fico triste, eu fico deprimido. Por que eu vou guardar essa informação? Quando eu sento para estudar física, eu fico ansioso, eu gasto muito de energia, eu fico com um monte de pensamento, porque pensar gasta energia, eu fico com um monte de pensamento aqui na minha cabeça, eu gasto energia, é zero prazer. Eu vou memorizar o meme que eu vi nas redes sociais, eu vou memorizar o meme que eu vi do BBB nas redes sociais. Porque aquilo dá prazer para mim. Inclusive, as redes sociais elas são configuradas para que você fique o dia inteiro ali vendo um monte de meme, um monte de coisa ruim, um monte de porcaria que não vai agregar nada na tua vida, fica gastando a tua energia cerebral, o teu bem mais precioso, o teu combustível cerebral, você fica torrando ele, você fica gastando ele aqui, ó, com o dedinho para cima aqui, ó. Só que aquilo dá prazer, por isso que você reproduz aquele comportamento, que nem comer dá prazer. Comer dá prazer. Então você come, você quer uma pizza, você quer um brigadeiro, por quê? Porque aquilo gera dopamina em você, gera prazer. Dopamina é um neurotransmissor responsável, tem várias funções no nosso corpo, tá? Mas enfim, ele é responsável pela nossa motivação, pelo nosso prazer. Né? Por quê? Porque comer dá energia, então se eu como, eu tenho que ter um prazer para quê? Para mim reproduzir aquele comportamento e para mim sobreviver. O nosso cérebro, ele foi programado, né? O nosso DNA primitivo, ele foi programado para sobreviver, não foi programado para viver. Ou seja, se você dá 2 opções para ele, ele quer sempre a que gasta menos energia. E gasta menos energia o quê? Ficar rodando nas redes sociais. Ficar vendo uma videoaula gasta menos energia. Né? O que vocês acham que gasta mais energia? Um dia de estudo vendo videoaula ou uma prova do Enem? Quem já fez o Enem sabe, gasta muita energia. Então, por exemplo, as pessoas não treinam isso. Tu tem que treinar o teu cérebro a ficar 5 horas e 30 minutos fazendo uma prova desde o primeiro dia de preparação. A moça aqui perguntou, não, eu faço prova só daqui, faltando 3 meses para a prova, né? 4 meses. Não, você começa desde o teu primeiro dia de preparação. Se falta 60 dias para a prova, você começa a fazer prova desde o primeiro dia. Falta 90 dias para a prova, você começa a fazer prova desde o primeiro dia.
Pelo menos é isso que eu recomendo dentro do método Atleta da Mente 2.0, que é um método baseado na neurociência da aprendizagem. Lá eu recomendo o meu aluno fazer prova desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia ele vai o quê? Vai sujar a mão de terra. Ele vai ficar ali estimulando o cérebro dele a resolver problemas. Resolver problemas. Todo dia ele tem que estimular o cérebro dele a resolver problemas. Então, uma vez por semana, ele faz uma prova. Uma vez por semana ele faz uma prova. E 3 redações, que eu recomendo, que é um P3R. Esse é o regime de treinamento que eu recomendo para os meus alunos. Fazer uma prova e 3 redações desde o primeiro dia de preparação. Porque isso vai estimular a capacidade dele de resolver problemas, vai estimular a resistência mitocondrial dos neurônios desse meu aluno para ficar 5 horas e 30 minutos fazendo uma prova. Porque ele não vai adquirir isso vendo videoaula. Aí tu pega lá o cara, 1 ano estudando, 2 anos estudando, 3 anos estudando, e o cara não passa em medicina, tá indo pro 4º ano, 5º ano. Léo, como é que tu sabe isso? Porque eu recebo mensagem de pessoas desesperadas. Pô, Léo, o meu 4º ano tentando. Aí eu, beleza. Tá, e por que tu acha que tu não conseguiu passar? Ah, Léo, é que a prova é muito difícil. A prova tá muito conteúdo. Tá, mas a prova é difícil para todo mundo. Como é que teve gente que passou esse ano? Não, é que a prova tem textão. Não, mas tem textão para todo mundo. Como é que teve gente que passou? Não, é que é muito concorrido. Tá, mas teve gente que passou também. Como é que é concorrido? É concorrido para ti e para todo mundo. Então, assim, em nenhum momento o cara, não, eu tô indo pro meu 4º ano de estudo porque eu não sei como estudar. Chega lá no dia da prova e eu não consigo resolver a questão. Não sai da boca do cara isso. Eu não passei ainda porque chega lá no dia da prova, eu não tenho conhecimento, eu não tenho aprendizagem, eu não tenho memória. E aí quando sair isso da boca da pessoa, beleza. Quantas aulas nesses 3 anos de estudo, de cursinho preparatório para passar em medicina, eu tive sobre memória? Quantas aulas durante esses 3 anos de preparação eu tive sobre aprendizagem do ponto de vista científico? Não de guru, coach, de autoajuda, não. Científico. Método A, método B. E o grupo controle. Compara eles e vê o que funciona, o que o cérebro aprende mais. Mas tu não precisa nem ser um neurocientista para entender, só tu olhar para o passado. A medicina, tinha livro de medicina? Não, não tinha, tinha um problema, as pessoas morriam e foram lá e desenvolveram o antibiótico, por exemplo. Desenvolveram as técnicas cirúrgicas, né? Desenvolveram os medicamentos, então não tinha, quando começou, né, o desenvolvimento da medicina, pensa lá, milhares de anos atrás, quando desenvolveram a engenharia, quando desenvolveram a matemática, não tinha livros, tinha um problema para eles resolverem. Ah, eu tenho tantas ovelhas aqui, eu quero trocar, eu quero contar para mim saber quantas ovelhas eu tenho, para ninguém me roubar, aí foi, entendeu? Tinha um problema, tinha, por exemplo, vamos pegar as alavancas, tinha uma pedra gigantesca, o cara não conseguia levantar aquela pedra. Tá, e se eu botar aqui uma alavanca, será que eu não consigo levantar? E aí eles foram desenvolvendo, então assim, não precisa nem ser um neurocientista para você entender como que o nosso cérebro aprende, ele aprende resolvendo problemas. E aí você deve estar, tá, Léo, mas e como é que na escola não é assim? Como é que na escola é o professor falando o dia inteiro e eu copiando o que ele escreve no quadro? Por que na escola é assim? Aí é só você comparar os estudantes dos melhores sistemas educacionais, vamos pegar a Finlândia, que está entre ali os top, com o Brasil. O Brasil é um dos piores do mundo. Aí tu pega, como é que é lá? Lá eles resolvem problemas. Eles têm um estudo ativo, 100% do tempo ativo, praticando, sujando a mão de terra. No Brasil não, é você lá, bobão lá, todo mundo mexendo no telefone, o professor falando, ninguém presta atenção, ninguém entende o que ele fala, né? O professor escreve a fórmula de matemática, o cálculo de matemática, isso e aquilo no quadro, tu copia, né? A metade da turma tá mexendo no telefone e nem tá prestando atenção no que o professor tá falando. E aí isso mostra para nós porque que o Brasil é um dos piores do mundo em educação. Porque o método é ruim. Porque a gente perde para países que têm menos dinheiro que nós. Aí o cara, pô, mas é impossível passar em medicina em 60 dias. Será? Se você tiver uma boa estratégia de estudo, você aprender, você memorizar, você ter controle emocional,
você melhorar o seu sono, melhorar a sua nutrição cerebral, botar bons nutrientes, você tem um passo a passo, você não precisa criar nada, você só chega, ó, passo 1, passo 2, passo 3, um estudo agradável, um estudo prazeroso, onde você vê resultado. Então o cara fica 3 anos, um filme de terror, ansioso, dormindo mal, porque é durante o sono que acontece a memória, por isso que eu falei do sono. Ele dorme mal, come mal, é ansioso, é deprimido, tem sintomas de depressão, estuda de forma errada. É óbvio que o cara vai ficar 3, 5, 6 anos até conseguir passar, porque a estratégia dele não é boa. E aí você consegue ver, por exemplo, os meus alunos, a minha história, a minha própria história, mas eu quero citar a história dos meus alunos, começa a ver milagres. Pô, 55 dias, 57 dias, 60 dias, alunos aprovados. 3 ciclos de 60 dias, né? Se pegar em meses, dá 6 meses, 3 ciclos de 60 dias, aprovado na Federal, aprovado no SISU, aprovado no ProUni, aprovado na particular com bolsa 100%. Por quê? Porque eles estudaram por meio de provas. Eles fizeram prova desde o primeiro dia. Eu conversei agora, a última aluna que eu conversei com ela, que foi aprovada em medicina, a Milena, com bolsa 100% numa faculdade de São Paulo chamada Uninove, não vai pagar nada. Eu perguntei para ela, quantas provas tu fez, querida? E ela falou para mim, 54 provas. Então ela fez prova desde o primeiro dia de preparação. Por quê? Porque você vai estimular mais o teu cérebro a resolver problemas. A questão, ela vai te dar um problema. Ela vai te dar um problema e você vai ter que resolver aquele problema.